Noite abençoada, noite de domingo, celebração ao Senhor, onde as famílias celebram ao Senhor, aquele que é digno de honra, glória e adoração. Deus é bom demais, né? E a sua misericórdia dura para sempre. E eu queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar, pegar a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, quem tem ela no celular, abri-la no Salmo de número 105. Nosso Deus é um Deus de milagres. Os louvores estavam louvando aqui, né, agora. Deus é um Deus de milagres. Deus é maravilhoso. E nós estamos aqui esta noite com um objetivo só: glorificá-lo e exaltá-lo, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de tudo que temos e de tudo que somos, né? A Ele nós somos dependentes, né? Ele é o que controla todas as coisas, que direciona os nossos passos e direciona a nossa vida. Amém? A palavra do Senhor lá em Salmo de número 105 diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegrai-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Aleluias, glória a Deus. Deus nos ensina a exaltá-lo a todo tempo, né? E anunciar o Evangelho. Hoje pela manhã teve o café da manhã, que já é, né, todo domingo pela manhã. Iniciamos 7 horas da manhã o café da manhã aqui para a comunidade. E aqui é o momento de celebrar o Senhor e dizer os nossos feitos à comunidade. E nós temos visto, hoje aumentou o número de pessoas que veio tomar o café da manhã. Deus já está operando milagres. Famílias já estão parando aí para tomar o café da manhã e conversar um pouquinho. Então eu quero convidar você, todo domingo, 7 horas da manhã, venha compartilhar conosco, porque talvez para uma pessoa que é conhecida sua, ou para alguém que você possa se alegrar no Senhor e testemunhar os feitos de Deus na sua vida. Então é isso que o Senhor está nos ensinando no Salmo 105. Precisamos render graças ao Senhor, né? E mostrar para as outras pessoas o feito de Deus sobre as nossas vidas, e não nos abaixarmos, inclinarmos e vivermos adoentados, né? Porque o nosso Deus é de alegria. O nosso Deus não é um Deus de tristeza. E ainda que a tristeza venha à noite na sua vida, a palavra do Senhor diz que ao amanhecer a alegria dele estará sobre a sua vida. Então nunca duvide, ainda que esteja difícil dentro de você, as coisas estejam difíceis, ainda que você esteja passando pelo vale, erga a tua cabeça e se alegre no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que eu tenho que dar graças, independente da circunstância, independente do que eu tenha passado. Graças a Deus por isso, porque o Senhor sempre tem o melhor para os seus. Então nós somos filhos de Deus, Deus tem o melhor para nós. Então nunca duvide do que o Senhor irá fazer na sua vida. Não se preocupe com isso ou com aquilo. Se preocupe em agradar o seu Deus e fazer os seus feitos e continuar a sua obra e fazer aquilo que nós somos chamados. Ide do Senhor. Você não precisa sair do seu país, não. Você pode falar com alguém aqui mesmo, através do seu testemunho. Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, né? Talvez você diga: mas eu não sei orar. Eu também não sei orar.
Nós não sabemos orar, a Bíblia já diz isso. Mas o Espírito Santo, com gemido inexprimível, Ele sim sabe agradar ao Senhor. E nós apenas temos que tomar uma atitude só: dizer algo ao Senhor, e com sinceridade de todo o nosso coração. Porque não adianta falarmos qualquer coisa também, porque o Senhor sonda o coração. Não adianta mentirmos ao Senhor. Por isso, seja honesto na sua oração, seja sincero na sua oração. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscá-lo enquanto Ele está próximo, invocá-lo enquanto Ele está nos ouvindo, porque o Senhor ouve a sua oração. Por isso, busquemos ao Senhor nesta noite em espírito e em verdade, agradecidos porque estamos vivos, respirando e podendo glorificar ao Rei da Glória. Aleluias. Bendito é o teu nome, Jesus, neste lugar. Te glorificamos porque, ó Deus querido, somos filhos e dependentes do Senhor, necessitados do teu poder. Precisamos do Senhor todos os dias em nossos corações. Precisamos do Senhor a cada instante. Ó Deus, não afasta de nós o teu Espírito, Senhor, porque não somos nada sem o Senhor. Se afastar o seu Espírito de nós, ó Deus querido, perderemos tudo o que somos. Perderemos tudo, ó Deus querido, que conquistamos em nossos corações. Por isso pedimos ao Senhor que a tua misericórdia, o teu amor esteja sobre nós, como igreja, nós como povo separado, como povo escolhido, como povo santo, como uma tribo só. Por isso, Pai, em o nome de Jesus, que esta noite seja uma noite diferente, porque, ó Pai querido, a tua palavra venha de encontro conosco como igreja, e restaura, cura, muda, liberta, ó Deus querido. E ao sairmos deste lugar durante a semana, que não venhamos a esquecer daquilo que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite, que nós venhamos a praticar a palavra do Senhor, e que ela seja viva e eficaz realmente em nossas vidas, e que seja lâmpada para esse meu caminho. Porque, Pai querido, os nossos pensamentos são impuros, mas quando nós alinhamos aos pensamentos do Senhor, o Senhor nos direciona a caminhos certos, a caminhos verdadeiros. Nos ensina, meu Deus, a caminhar na tua presença todos os dias. Nos ensina a sair, ó Deus querido, dessas setas, a sair dessas artimanhas do inimigo que ele tem colocado em nossas vidas. Talvez tem colocado como doce nos nossos lábios para nos enganar. Meu Deus, pedimos a tua orientação, e que o Senhor abra os nossos olhos como igreja, que o Senhor abra o nosso coração espiritual, para que nós possamos tomar as decisões certas, e que dos nossos lábios saiam palavras do perfeito louvor do Senhor, que saiam palavras para agradar ao Rei da Glória, aquele a quem nós servimos, e que nós venhamos a servir com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Precisamos melhorar como igreja, precisamos melhorar como povo separado, como filhos. Por isso, Senhor, nos ensina, porque somos teu, ó Pai. E nessa noite estamos aqui, ó Deus querido, necessitados do Senhor. Precisamos ouvir a tua voz dentro de nós, ó Deus, e que o Espírito Santo conduza as nossas vidas a cada instante, todos os dias. Mesmo dormindo, ó Deus querido, dê a nós sonhos espirituais. Mesmo dormindo, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco, ó Deus, nos direciona as nossas mentes, direciona a vida da igreja. Precisamos de Ti, ó Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio. Estamos debaixo de Tuas asas, Senhor. Obrigado por cada momento que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, por cada momento e por tudo que o Senhor fez para conosco como igreja. Obrigado pelos livramentos.
Obrigado, Senhor, pela misericórdia, pela graça, pelo amor, por nos ensinar a vencer todos os dias e jamais abaixar-nos nossa cabeça, porque a vitória é certa. O Senhor nos deixou um ensinamento muito lindo. O Senhor foi para o deserto para ser tentado, provando para nós que existe sim obstáculos, mas através da palavra é fácil vencê-los. Através da palavra que sai da boca do povo de Deus, através da palavra que sai da Bíblia Sagrada, daquilo que se concretiza dentro de nós. Obrigado, meu Senhor. Nós te amamos, amamos, adoramos ao Senhor. Tu és o único em nossas vidas. Bendirei ao Senhor. Bendito é o Senhor. Aleluias. Erga a tua mão para os céus e agradeça ao Senhor. Diga uma palavra de gratidão ao Senhor. Diga ao Senhor que você o ama e que você está aqui nesta noite com o coração aberto para receber a palavra, os louvores. Ainda que você talvez não é bom de cantar, mas talvez só de ouvir e através de usar os seus lábios para profetizar esta canção, Deus irá te abençoar, irá abençoar a sua casa, a sua família. Oh, Deus nos ensina, nos ajuda, precisamos de Ti, ó Pai. Aleluias, agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus, Tu és santo. Obrigado pelo Senhor existir. Obrigado, Espírito Santo, por conduzir os nossos corações. Obrigado por nos ensinar a caminhar. Que sejamos humildes, que sejamos honestos com nós mesmos, mas com os outros também. Aleluias. Bendito seja o Senhor. Amém, aleluias. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Eu sei que estamos aí ainda no processo do Covid. Você pode cumprimentar ela assim, ou pegando na mão, né? Vai daquilo que você achar interessante. Diga para ela: obrigado por você estar aqui. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e Ele tem uma palavra para você nesta noite. Apenas abra os seus ouvidos, deixa Deus falar. Amém? Vamos louvar o Senhor. Mais uma vez, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória.
falou nessa noite, A Senhor. Ele a glória. A Ti seja o nosso cantar, Senhor. A Ti seja Para sempre, amém. ao Teu nome, Jesus, seja esse encontro. Ao Teu nome, Jesus, seja essa reunião. A Teu nome seja toda a glória, toda a honra. Ao Teu nome, Santíssimo. Ao Teu nome, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todas as coisas são Tuas, Senhor. Até mesmo o fôlego de vida que há em nós. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Jesus, para sempre, amém. Mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Cordeiro que morreu e ressuscitou, seja toda a honra, toda a glória ao Cordeiro que venceu, ao nosso advogado fiel, aquele que não falha, que é justo juiz. Ele está aqui nessa noite, e não teve um culto que Ele não estivesse presente. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não tem sombra, não tem variação. É um Deus imutável. Nós podemos falhar, nós podemos errar, mas o Senhor, Ele não muda. Ele é o mesmo. Está coroado de glória, de majestade, de honra, de louvor. Aonde há 24 anciões prostrados, que tiram as suas coroas para dizer que Ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua plenitude. Exaltado é
abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Você pode repetir mais uma vez, oh morte. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, Mais uma vez. cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Para sempre Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, você pode cantar. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Não há temor, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. cantamos Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, amos aleluia, cantamos aleluia. ao teu nome, Jesus. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia ao teu nome, Senhor. Tu venceste, Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Você pode cantar. Cantamos
nós cantamos. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cordeiro venceu. Todas as vezes que nós dizemos, cantamos aleluia, aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o seu nome, Jesus. Santo tu és. Glórias ao teu nome, não há outro comparado a ti, Senhor. Tu és o mesmo, ontem, hoje, serás eternamente. Nunca se viu, nunca se ouviu, nem com o coração se percebeu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. Nunca se viu, nunca se ouviu. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que cura, restaura, traz transformação. E se nós não crêssemos nesse Jesus dessa forma, o nosso evangelho seria em vão. Ele é o mesmo ontem que cura. Ele é o mesmo ontem que salva. Ele é o mesmo ontem que liberta. Ele é o mesmo ontem, será hoje, será amanhã e eternamente. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e continuará fazendo no futuro, porque Ele é imutável. Ele é imutável. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos, cantamos. Cantamos aleluia. Aleluias ao teu nome, Jesus. Ele é o mesmo que cura. Ele é o mesmo que transforma. Ele é o mesmo que lá em Atos batizou com o seu Espírito a sua igreja. Ele não mudou. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui. Está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim. Silencia o medo em mim. Sim, eu crente. Sim, eu crente. Deus do sobrenatural. Sim, eu crente. Sim, eu creio em ti. Sim, o sobrenatural. Deus, o impossível vem transformar meu coração. Transformar meu coração. Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim. Vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio. Deus o sobrenatural. Seu poder vai ressurgir. O Deus que a morte fez viver. Deus de milagres. Aquele que era e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Sim, eu creio.
creio em Ti, Deus do sobrenatural. Mais uma vez. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Você crê? Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Ele quer e há de vir, Ele vai vir, seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, aquele quer e há de vir, e seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver. Aqueles de milagres, Ele tem poder para batizar com o Espírito Santo. Ele tem poder para nos encher do Teu Espírito. Ele tem poder para nos encher do Teu Espírito. Ele tem poder para nos tocar como igreja e nos transformar, nos dar do Seu poder, nos dar da Sua capacitação para fazer a Sua vontade. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente, Ele é o imutável. Sim, eu creio em Ti. Eu quero toda a igreja com a sua voz. Sim, eu creio em Ti. Mais uma vez. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias, podem se assentar. Deus é maravilhoso. Queridos, eu quero um pouquinho da atenção da igreja, só para me passar uns recadinhos. Eu sei que é bastante recado, é que final do ano tem bastante recado, né? Só reforçando aqui a questão do café da manhã, que está sendo servido todos os domingos às 7 horas da manhã aqui na frente da igreja. Talvez você acorda lá 4 horas da manhã, né? E fica lá ocioso em casa, lá sem fazer nada. Vem pra cá, né? Vem aqui parar os carros igual a gente faz, né? Para o carro e faz bem assim: um cafezinho, irmão, vamos tomar um cafezinho. Para bastante Uber, né? Até micro-ônibus para aí, cheio de passageiro que está entregando os passageiros, eles param para tomar um cafezinho. Então talvez você está em casa lá, vem pra cá. Você quer louvar, nós deixamos o som sempre ligado aqui com um playback. Você quer dar uma palavra, quer pregar, quer chamar a comunidade, aqui fica o microfone disponível. E é o 4º café da manhã que estamos fazendo, e Deus tem multiplicado, né? Hoje já tinha 3 garrafas de café, quase nós, de tanta gente que veio aqui tomar um cafezinho com a gente, quase que acabou as 3 garrafas, né? Tava 2, quase... Nós tinha vez nem levava para casa, né? Agora já trouxemos 3 e mesmo assim sobrou bem pouco. Então venha somar conosco. Todos os domingos nós estamos das 7 da manhã às 9, né? Parando os carros, evangelizando, né? Vamos melhorar a estratégia agora com a panfletagem. Até o nosso irmão Francisco comentou: cadê o panfletinho de vocês? Falou para mim. E hoje ele estava de Palmeiras ainda, veio com a camisa do Palmeiras ainda me falou do panfletinho. Então nós vamos aí com a nova estratégia, com o panfletinho, né?
e Deus vai operar milagre na vida de outras pessoas. Talvez nem congreguem aqui conosco, mas só de receber a palavra do Senhor e Deus direcionar o coração, né, já é uma alegria para nós, né? Então venha também, você que pode estar vindo domingo. Sei que o domingo é o dia da preguiça, né? Para alguns, para outros é dia de organizar a casa, né? Mas só reforçando, então, todos os domingos. E eu queria falar um pouquinho também do dia 26. Vai anotando na agenda aí. Nós vamos precisar da ajuda de toda a igreja. Não é de algumas pessoas, de toda a igreja. Nós vamos iniciar um relógio de oração no dia 26/12, às 6 horas da manhã. Vai iniciar um relógio de oração. Esse relógio vai começar às 6 da manhã, vai percorrer o dia todo e vai parar no dia 27, só no outro dia, às 6 da manhã. Então veja bem, precisamos de toda a igreja, né? Tem alguns horários que são os horários de madrugada. Esses horários, ok, nós como obreiros vamos encabeçar esses horários. Se tiver que passar a noite aqui, né, de 2 ou 3 obreiros orando, nós vamos estar aqui fazendo isso. Mas o relógio não vai parar. Então no finalzinho do culto, irmãos, quem estiver disponível para esse relógio de oração, são 12 horas. Talvez você tenha 1 hora do seu dia, durante o dia 26 e 27, você pode estar nos procurando. Não, eu tenho 3 horas, eu quero abençoar o ministério, eu quero orar por essas 12 horas, eu quero estar na presença de Deus. Nos procure, tá? Dê o seu nome, né? Fale o seu horário, porque aí nós vamos nos organizando na questão de horário. Os demais horários que ficam vagos, nós vamos preenchendo em oração. Amém? 26, 6 horas da manhã, fechamos 27 às 6 da manhã, ok? Amém. Outro recado para o dia 27. Dia 27 estaremos realizando o nosso primeiro batismo. 27 será nosso primeiro batismo. Uma alegria muito grande para nós como ministério, o batismo nas águas. Estaremos passando, né, para quem estará batizando. Desculpa, eu falei 12 horas, né? É 24 horas, tá? Desculpa aí. É 24 horas. Amém? Mas deu para entender, né? A irmã já me corrigiu matematicamente ali. Amém. Glória a Deus. Ó, somos um corpo. Se eu disser alguma coisa, vão me ajudando aí. Dia 27, então, batismo. Quem sentir no coração não for batizado, pode nos procurar também no final do culto. Já tem pessoas para batizar. Mas se você talvez sentiu no coração, né? Eu senti no coração, quero me batizar nesse ministério, quero me batizar porque novo projeto vai começar na minha vida. Você está convidado a estar conosco. Vai receber orientação pastoral antes do batismo. Não será assim, pega você e vamos batizar. Não, vai receber uma ministração sobre o batismo. E aí você será batizado no dia 27. Vamos estar passando o endereço para aqueles que estarão batizando. E para a igreja será a partir das 8 horas da manhã, o café da manhã. O batismo é às 9, mas 8 horas da manhã já estaremos juntos no dia 27. E logo em seguida, 9 da manhã, já estaremos batizando. 8 horas é o cafezinho, nós vamos tomar um cafezinho da manhã junto, confraternizarmos juntos e com a família de quem estará batizando. E logo em seguida, 9 horas já será o batismo. Amém? Deu para entender? 26, 24 horas, encerra às 6 da manhã e já começamos o novo projeto. Já o batismo 27. Culto da virada, dia 31. Amém? Culto da virada, que é o culto de gratidão ao Senhor. Nós teremos... Estão me ouvindo bem? Nós teremos no finalzinho da virada, no dia da virada, que será o culto de gratidão aqui. Depois, logo em seguida, um jantar. Já tem o valor de buffet. Igreja, você que vai passar conosco a virada de ano, entregando o seu ano ao Senhor Jesus, o novo ano de 2021, você está convidado a estar conosco. Procure o pessoal da recepção, né? Procure as irmãs que estão responsáveis, né, por este projeto, que está encabeçando esse projeto, organizando esse projeto lindo.
vai ser um buffet delicioso. É 2 tipos de carne, né? 2 tipos de carne. Então, não passe em casa, passe o Natal com a sua família, mas venha entregar o ano de 2021 nas mãos do Senhor. No ano mesmo, né? Eu sei que talvez o pastor nem queria que eu comentasse, mas vai ter um ato profético aqui. Os obreiros não podem faltar essa virada. Por favor, obreiros, estejam conosco, né? Para quem não sabe, nós faremos um ato profético aqui com a Bíblia. Nós temos aqui debaixo desse altar, aonde estaremos depositando uma Bíblia aqui, colocando a foto de toda a igreja, daqueles que iniciaram conosco, da construção do templo, né? Será um ato profético aqui. Então será no dia da virada. Nós estaremos depositando aqui com toda a igreja, abençoando esse projeto, né? Porque daqui uns 10 anos, 20 anos lá na frente, nós iremos abrir e mostrar para os novos que você fez parte desse projeto e de que Deus esteve aqui e continua aqui conosco todos os dias, amém? Então não fale, não deixe de vir. Mas eu estou com um probleminha financeiro, queridos, nos procure no final do culto. Nós estaremos organizando essa questão. Bastante famílias já nos procuraram, tá? Pode procurar no particular, não tem problema nenhum, mas não deixe de participar. Esteja aqui no culto com a gente da virada, esteja passando, jantando conosco aqui na igreja. Não saia correndo daqui, a não ser se você tiver um compromisso. Talvez você é médico, tem que estar no hospital, talvez é policial militar, tem que estar nas ruas trabalhando, mas se não for, fique conosco, amém? Estamos certo? O culto do dia 31 iniciará às 21 horas, 21 horas estaremos iniciando. Eu quero dar um testemunho, eu quero louvar, já prepare o seu louvor, prepare o seu testemunho, nos procure, vamos estar agendando, organizando, porque o tempo é bem curto. Quando for meia-noite, já estaremos entregando o ano 2021 nas mãos do Senhor. Então, venha, nos procure já para nós nos organizarmos. Mais algum recadinho, irmãs? Tudo bem? Glória a Deus. Eu saio daqui, as irmãs já me corrigem lá, toda vez eu esqueço. Toda segunda-feira, às 19h30, né? 19 horas, oração aqui na igreja, tá? Todas as segundas-feiras, 19 horas, oração pelo ministério, pela igreja, pelas famílias, né? Pelo pastor, né? Pelas vidas, pelas almas que ainda não foram ganhas, pelas almas ganhas. Então, toda segunda-feira às 19 horas. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Tem um rapaz ali que está nos visitando. Quem mais nos visita pela primeira e segunda vez? Os demais já são irmãos em Cristo. É bem-vindo, meu querido. Essa é a casa de Deus, é a casa do Pai, é a sua casa também. Amém? Igreja, o que vamos dizer a esse irmão que está nos visitando? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. É bem-vindo, amigo do Francisco. Francisco tem se destacado um ganhador de almas aí, né? Ele fica ali fora, ele para na frente dos carros ali. Nem vou contar a história hoje cedo que desceu um homem bravo aí, porque ele estava com a camisa do Palmeiras, né? Mas desceu bem bravo ali, porque ele não queria nem tomar café. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que se alegra, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o pastor Roberto Charles. As crianças já foram para a sala, né? As crianças ficam conosco no louvor e antes da palavra já se direciona à salinha, ok, irmãos? Amém. Os adolescentes também, eles se direcionam ali, tem uma palavra específica para eles. Que Deus use o pastor Roberto Charles e que a palavra do Senhor seja eficaz e viva em nossas vidas, amém? Deixa eu pegar o ventilador. Glória a Deus, igreja. Aleluias. Você está feliz com Jesus, sim ou não? Estava comentando com os irmãos ali, a igreja está ficando linda, né?
cada dia, cada culto que passa vai ficando mais bonito, né? E o crente já é bonito por natureza, né, irmão? E quando está cheia a igreja assim, a gente fica feliz que a igreja fica bela, fica bonita. Glória a Deus por isso. Esse Jesus é responsável, o Espírito Santo é responsável por isso. Você crê nisso, sim ou não? Então vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glorifique o nome dele. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? O Charles estava comentando a respeito do café da manhã. Deus, ele sempre nos surpreende, né? Hoje de manhã veio um rapaz. Essa região é uma região onde há muitas pessoas dependentes químicos, né? De drogas, essas coisas. E hoje foi tão interessante que eu estava ali na frente, aí veio um rapaz, já estava no seu estado alto já, né? Tinha usado bastante droga e ele veio sorrindo, ele brincalhão com todo mundo. Eu nunca tinha visto ele, não conhecia ele. Ele se aproximou de mim e falou: o senhor é pastor, né? Eu falei: sou pastor. Aí ele falou assim: eu sei que você é pastor. A gente nunca se viu, mas eu vim aqui para falar que quando eu olhei para o senhor, eu sabia que o senhor era um pastor. Eu falei: mas é claro, não tem ninguém barrigudinho aqui, com a cabeça branca, uma barba esquisita, só eu mesmo, tinha que ser eu mesmo. Ele falou: não é isso, o senhor não entendeu. Depois a gente conversado um pouco, falar de Jesus, ele saiu e ele então voltou. E foi tão interessante, irmãos. Olha como Deus ele faz umas coisas interessantes com a gente. E eu fico observando, porque Deus, ele sempre fala conosco, né? E ele se aproximou de mim e falou assim: eu sei que o senhor gosta de contar história, e eu vou contar uma história para o senhor. Eu falei: então conta. E eu quero contar a história que ele contou para vocês. Eu já conhecia, e eu sei que muitas pessoas aqui conhecem. Então ele disse que um pai estava conversando com o filho, e conversando a respeito das grandezas, da majestade de Deus, do Deus maravilhoso e grande que é. E de repente o filho pergunta para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai ficou sem resposta, sem saída. Então ele viu um avião passando e ele disse assim: Deus é do tamanho daquele avião. Então o filho olhou e falou: pai, mas Deus é pequenininho demais, né? Que o avião estava alto. Ele falou: puxa, eu pensei que Deus era maior, mas Deus é muito pequeno. Então aquele pai pega o filho e leva lá no aeroporto onde aquele avião ia pousar. E ele leva então o menino perto do avião. E quando o menino chega perto do avião, ele se perde no tamanho do avião. Ele parecia um grãozinho de areia. Tamanha era a estatura, o tamanho do avião. E ele fala: puxa, pai, esse Deus, ele é grande, né? Nem imaginava que Deus era tão grande assim. Então o pai explicou para o filho e disse assim: filho, o tamanho do nosso Deus é exatamente a distância que nós estamos dele. Quanto mais longe você ficar de Deus, menor é o Deus para você. Quanto mais próximo você estiver de Deus, maior e mais poderoso é Deus para você. Ele tinha prometido que vinha e ia trazer a mãe dele, mas chapadão do jeito que ele estava, eu acho que ele não ia conseguir. Mas eu quero convidar você, se você quiser fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu quero orar por esse moço, aonde ele estiver, Senhor. Eu sei que não foi ele, que foi o Senhor. Alguma coisa o Senhor quis dizer, Pai. E eu sei que o Senhor tocou no coração dele, que o Senhor falou com ele. Eu peço ao Senhor que cuida dele, Senhor.
E que o Senhor possa ser tão grande, Senhor, perto dele, e ele se sinta tão pequeno perto do Senhor. Tamanho é a proximidade do Senhor para com ele. E essa oração eu não faço por ele, mas eu faço por todos nós, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, mesmo sabendo que o Senhor mora dentro de nós, e muitas vezes o Senhor dentro de nós estamos tão distantes de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, ficar pertinho do Senhor, tão pertinho, Senhor, como estava João quando encostou a cabeça no seu peito e disse: conta para mim quem é. Nessa noite nós dizemos: conta para nós, Senhor. Fala para nós, Senhor, o que o Senhor quer de nós. Porque nós queremos, Senhor, nós necessitamos, nós precisamos estar perto de Ti, Senhor. Porque longe de Ti, como foi orado aqui, Senhor, nós seremos destruídos, derrotados. Em nome de Cristo Jesus, Pai, fale com Teu povo nesta noite, e que Seu nome seja honrado e o Senhor seja glorificado através da Sua bendita e doce palavra. Aleluias, glória a Deus. Então me fale, domingo passado nós pregamos aqui, nós trouxemos um versículo áureo para a pregação. E qual foi o versículo que nós usamos? Quem é que pode dizer? Nós até fizemos aqui uma ilustração com a participação de toda a igreja, e eu não acredito que a igreja esqueceu. Qual é o versículo? João 3,16, pelo Cleves aqui. Vamos falar o que está escrito lá? Por Deus não, mas tem a vida. Aleluias. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluias, te adoramos, Senhor. Bendito amor. E foi através desse amor que nós fomos gerados, irmãos. Cristianismo sem essa marca, cristianismo onde o amor não é enfatizado, não é cristianismo criado por Cristo Jesus. Um cristão genuíno, ele é motivado pelo Espírito Santo de Deus ao amor genuíno e às boas obras, irmãos. Por que as obras? Porque quando nós somos alcançados por esse amor eterno de Deus, nós nos sentimos constrangidos a fazer com que esse amor alcance outras pessoas. Sim ou não, irmãos? Então, é isso que testifica nosso conhecimento sobre Deus e sobre o amor de Deus sobre nós. Olha o que Paulo escreve em Colossenses capítulo 3 e versículo 12 e 13. Preste atenção. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. De que, irmãos? De entranhas de misericórdia. De que mais? Diga comigo assim: entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Aí ele continua dizendo: suportando-vos uns aos outros. É fácil? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim
fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. Oxalá nós entendêssemos a profundidade desse texto e fizesse com que ele fosse real nas nossas vidas. Então sim, seríamos verdadeiramente um cristão. Paulo aqui ele enfatiza nesse texto sentimentos, irmãos, de um verdadeiro cristão, que foi alcançado pela graça, pelo amor de Deus, e que reconheceu os seus pecados, os seus delitos, e se arrependeu de todo o seu coração, e começou a viver uma nova vida. Se nós fôssemos sintetizar esse texto, irmãos, Paulo está dizendo assim: olha, mesmo que a pessoa não queira ter esse sentimento, ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque está impregnado nele, está enraizada nele, tomou conta do seu ser, está entranhado nele. Entranhado o quê? A misericórdia, a humildade, a mansidão, a paciência, o amor, a paz, a gratidão. Irmãos, deixa eu explicar para você. O que Paulo está dizendo é mais ou menos assim, ó. Mesmo que a pessoa te faça mal, mesmo que essa pessoa te prejudique, puxe o seu tapete, mesmo que essa pessoa te dê prejuízo, mesmo que essa pessoa declare ódio sobre a sua vida, você não consegue odiá-la. Você só vai ter por ela misericórdia, benignidade, amor, paciência. Por quê, irmãos? Porque não é uma questão de fazer, é uma questão de ser. Já é parte da sua vida. Aconteça o que acontecer, você não consegue ser diferente. Nós somos assim? Sim ou não? Irmãos, tem muitas pessoas fazendo sacrifício de tolo. Presta atenção. Muitas pessoas jejuam, oram, pessoas sobem monte, faz campanhas. Eu não estou aqui criticando, porque nós cremos em tudo isso. Nós não fazemos campanha, mas nós cremos em jejum, em oração, em subir de monte. Nós cremos em consagração, nós cremos em tudo isso. E muitas pessoas fazem isso para Deus salvar o seu filho, salvar o seu cônjuge, para que Deus visite os vizinhos, os seus amigos, os seus inimigos, e faz essas coisas para que as pessoas que estão em sua volta sejam alcançadas pela graça de Deus, mas elas mesmas não se deixaram ser transformadas pelo amor de Deus. Agora a pergunta é: como Deus vai operar através delas, se elas não permitiram ser um canal de bênção da graça de Deus na sua vida? Se elas mesmo não foram transformadas. Se elas mesmo ainda não mudaram a sua forma de ser, como transformarão? Como serão usadas por Deus para transformar outras vidas? Querido, Deus ele não olha apenas para aquilo que nós pedimos para Ele. Porque Deus, irmãos, olha para a motivação do nosso coração. Não é aquilo que nós verbalizamos, irmão, somente.
é a motivação do nosso coração, é a intenção do nosso coração. Muitas vezes nós queremos que os outros mudem, mas nós mesmos não queremos mudar. Senhor, muda ele, Senhor, muda ela, mas deixa eu quieto aqui. Achamos sempre que o problema está nos outros e nunca em nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: sempre o problema vai estar em nós, irmãos. Por isso que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós, irmãos, precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos de conversão, de regeneração e de transformação. Todos nós precisamos passar por esse processo cotidianamente. Quem deve dar o primeiro passo somos nós, que temos conhecimento da verdade. Se nós queremos realmente que Deus faça a obra através das nossas vidas. O grande problema, irmão, no tocante a isso, é que a maioria das pessoas, elas estão frequentando a igreja em busca de coisas materiais, para resolver problemas materiais e não espirituais. Seus desejos estão voltados para as coisas materiais, para as coisas externas. Seus desejos estão alinhados na horizontal e não na vertical. Olha o que Paulo fala no mesmo capítulo, no versículo 1 e versículo 4, Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, preste atenção, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí ele diz: pensai nas coisas que são de cima. Bote a sua atenção nas coisas que são de cima e não nas coisas que são na terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, está escondida com Cristo em Deus. Aí ele diz assim no último versículo, no versículo 4, ó, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestará com Ele em sua glória. Querido, eu não estou aqui dizendo que nós não devemos pensar nas coisas terrenas. Eu não estou aqui eliminando a possibilidade de nós termos as nossas responsabilidades, porque nós temos família, sim ou não? Porque nós temos nossos negócios, nós temos os nossos compromissos, nós temos o nosso trabalho, que deve ser feito com qualidade, que nós devemos fazer com responsabilidade, porque nós temos que ser o principal exemplo, sim ou não, irmãos? Eu não estou aqui falando para os irmãos, eu pregando uma teologia de Francisco de Assis, não, irmãos. Não estou pregando aqui uma pobreza na terra, mas eu estou querendo que você tire a sua visão daqui e coloque a visão no céu, lá em cima, em Cristo, que, como diz o apóstolo Paulo, que está sentado à destra do Pai. Por isso Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se esperarmos em Cristo somente nessa terra, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele diz, o que João, em 1 João 2,17 diz, que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se nós entendermos isso, todos os que estão em nossa volta serão impactados pelo Evangelho e, crendo no Senhor Jesus, serão salvos e serão transformados pelo Espírito Santo de Deus. O Evangelho, irmão, é algo prático, não é teórico, não basta apenas crer, nós temos que agir de acordo com os princípios estabelecidos por Cristo na sua palavra. Por isso que Tiago capítulo 2 versículo 26, ele afirma que a fé sem obra, ela não tem vida, ela é morta.
Olha o que ele diz no versículo 14 e versículo 17 do capítulo 2. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão, isso aqui é tremendo, irmãos, e se o irmão ou a irmã estiver nu e tiverem falta de algum mantimento cotidiano, e algum de vós disser: vá em paz, aquietai-vos, fartai-vos, Deus te abençoe, irmão. Nós fazemos muito isso. Deus vai prover na sua vida, prosperar, atender às suas necessidades. E Ele está dizendo: se nós fizer isso, e nós não ajudar nas suas necessidades físicas, de que vale a nossa fé? Assim também a fé, se nós não tiver obras, é morta em si mesmo. Eu já disse aqui uma vez, cristianismo, irmão, não é uma força da natureza, como as pessoas têm pregado, não é uma postura mental, não é um sentimento religioso e também não é uma filosofia de vida. Cristianismo é uma pessoa, irmão. Cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo. 1 João capítulo 2 versículo 6 resume bem isso. Ele diz assim: aquele que diz que está nele quem, irmãos? Em Cristo. Aquele que diz que está nele, que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Como Jesus andou? Como Jesus andou? Atos capítulo 10 versículo 38 explica isso. Jesus andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A vida dos discípulos e dos seguidores de Cristo se parecia com a de Jesus, irmãos. Tinha o mesmo caráter, a mesma virtude, os mesmos sentimentos, o mesmo amor. Eles faziam tudo parecido com Jesus. Não é cristão aquele apenas que diz ser cristão, mas aqueles que praticam o Evangelho. Só é cristão, irmão, o que pratica a palavra, não é aquele que diz ser. Por isso que Jesus disse que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele o quê? Que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eu amo um texto escrito por Lucas, só ele registrou isso. Lucas era muito detalhista. Lucas capítulo 11 versículo 27, ele vai andando com a multidão. Eu já falei várias vezes sobre esse versículo aqui, e para mim eu citava ele em todas as pregações. E ele vai andando e a multidão vai com ele, e uma mulher no meio da multidão começa a gritar para Jesus: bendito é o ventre que te geraste e os peitos que te amamentaste. E então Jesus para quando ele ouve aquela palavra, e ele se vira para a mulher e ele diz: não, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece. Por isso que Tiago nos disse isso, irmãos. A nossa fé, ela tem que ser praticada. Como nós nascemos da água e do Espírito, nós somos gerados pelo Espírito Santo para vivermos uma nova vida. Uma vida de quê? De paz, uma vida de amor, uma vida de alegria, de bondade, de boas obras. Uma vida exemplar, uma vida parecida com a vida de Cristo. Nós deixamos de ser criatura para nos tornarmos pequenos Cristo. Isso é cristão, parecido com Cristo, idêntico ao seu mestre, idêntico a Cristo. Irmãos, a dificuldade do nosso evangelho
do século 21 é que estão impregnando em nossa cultura cristã um evangelho triunfalista que nos promete vitória em tudo. É como se o evangelho fosse uma grande mágica, e aqui na terra tudo vai dar certo, e será como nós queremos, será como nós pensamos, ou será como nós determinamos. Um evangelho do eu, um evangelho do meu, um evangelho do eu posso, eu tenho, eu sou. Um evangelho egoísta, que tem trazido prejuízo irreparáveis ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a maioria das igrejas e das pessoas, irmãos, tem dificuldade de manifestar o amor que recebeu de Cristo na vida das pessoas. Por isso que a maioria das igrejas, isso não acontece aqui porque nós aprendemos a exercitar isso, mas a maioria dos lugares que você vai, você entra e sai, e muitas vezes a pessoa nem te cumprimenta, nem quer saber quem você é, nem quer saber dos seus problemas. O irmão se desviou, ninguém está preocupado. Se alguém está passando por dificuldade, a igreja finge que não sabe. Cristianismo não tem nada a ver com isso, irmão, porque muitas vezes as pessoas estão envolvidas demais em interesses egoístas, mesquinhos e pessoais, e esquece de pôr em prática aquilo que recebeu de Cristo Jesus. Até as mensagens de hoje, irmão, é complicado, porque as mensagens de hoje, a gente fica acompanhando às vezes algumas mensagens para a gente fazer aferimento. Até as mensagens de hoje, as pessoas estão ficando exigentes, uma exigência fora do padrão de Cristo, fora do padrão evangélico, e as pessoas dizem assim: eu não aguento mais ouvir coisas elementares, coisas triviais, pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, pregar sobre o cego Bartimeu. Não quero saber dessas pregações. As pessoas querem algo, que coisa, como se as maiores manifestações dos milagres de Jesus Cristo não fossem ensinamento para nós e para fortalecimento da nossa fé, irmãos. Sabe, as mensagens, elas têm que ser hoje em dia a mensagem que massageia o ego, que traz satisfação pessoal e que sejam imediatistas na vida das pessoas. As pessoas não querem mais trabalhar no evangelho. As pessoas não querem orar. Deus abençoe, querido. As pessoas não querem mais orar. As pessoas não querem se santificar mais. Não querem consagrar, não querem mais buscar a Deus. Querido, Deus considera e muito a nossa comunhão. Olha o que o salmista do Salmo 133, verso 1 a 3 diz: que na união, na coinonia, no comer junto, no estar junto, é que o Senhor ordena as bênçãos e a vida para sempre. Olha que coisa tremenda, irmãos. E aí se prega por aí que nós não precisamos mais de ter comunhão, porque se nós somos a igreja de Cristo, então para que nós vamos estar num templo? Nós não estamos pregando aqui sobre um templo físico, mas a comunhão pessoal de nós como irmãos é abençoada por Deus. Existe uma promessa sobre ela. Eu não estou querendo dizer que você não seja o templo do Espírito Santo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja móvel de Cristo, nós somos a catedral móvel de Cristo. Dentro de nós está a arca da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e o maná que desceu do céu, a presença, a arca de Deus. A presença de Deus está em nós, mas isso não quer dizer que nós somos eremitas, e que nós não podemos estar juntos, e comungar junto, e glorificar o nome de Deus junto. Isso não está querendo dizer isso. Eu creio, irmãos,
que Deus prospera. O grande problema é a pessoa estar indo na igreja para buscar carro, bens materiais, para buscar casa, emprego, casamento, né? Como tem esse negócio do casamento, né, irmãos? Se você está encalhado, se você está encalhada, vem para a campanha de quinta-feira que Deus vai desencalhar todo mundo. Buscando sucesso, buscando fama. Eu creio, irmão, que Deus prospera os seus filhos. Eu creio de todo o meu coração. E eu creio que Deus sacia as nossas necessidades e que Deus realiza também os nossos sonhos. Eu creio de todo o meu coração. Mas nós não aceitamos servir a Deus e nos render ao seu sacrifício, ao seu amor, para nós ficarmos ricos, para arrumar casamento, para ter bom emprego e para ter sucesso nos nossos negócios. O intuito do Evangelho é um só, irmãos: restauração de vidas, salvação de almas. Aleluias, glória a Deus. Quando a Bíblia fala de prosperidade, viver o melhor dessa terra, não tem nada a ver com esse conceito mundano, irmãos, que nós estamos ouvindo por aí, desse conceito de riqueza mundana. Prosperidade bíblica, e nós não vamos nem falar muito sobre isso, nós já pregamos sobre isso numa pregação de quinta-feira aí. Prosperidade bíblica fala de vivermos bem com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque aquilo que Deus colocou nas nossas mãos é o suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Por isso que Davi, olha como é tremendo, Davi era o homem mais rico daquela época. O maior poder bélico estava na mão de Davi, e ele disse assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Por que ele disse isso? Parece uma palavra estranha para uma pessoa riquíssima, porque a riqueza material para ele, perto da grandeza de Deus, não era nada. Por isso ele diz assim: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque tudo está nas mãos do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Agora presta atenção no que nós vamos dizer. Eu disse tudo isso para me chegar aqui onde eu cheguei. Qual é a sua motivação como cristão? Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Qual é a razão da nossa existência aqui na terra? Qual é a razão? Que tipo de cristão nós temos sido? Isso é uma pergunta, irmão, que aparentemente pode ser simples, mas é uma pergunta que nós temos que fazer quase todos os dias para nós. Eu ouvi uma coisa de um jovem pregador, muito linda. Presta atenção no que eu vou dizer. Todo criador, todo autor, ele coloca na sua criação a sua personalidade e o seu caráter. Vou repetir. Todo criador, todo autor coloca traços da sua personalidade e do seu caráter nas suas criações. Você quer ver? Me ajuda. Eu sei que você é uma pessoa que lê bastante a Bíblia. Me ajuda a discernir uma coisa aqui. Tem um personagem na Bíblia, preste atenção no que nós vamos dizer aqui, irmãos. Tem um personagem na Bíblia, que ele é citado na Bíblia como um homem que não cometeu erros, que foi um homem justo.
homem que fez a vontade de Deus. Ele foi nobre na sua caminhada, foi digno na sua caminhada, mas ele foi perseguido, foi traído, foi humilhado, foi maltratado, foi abandonado até pelos seus irmãos, até pelos seus, mas ele cumpriu o propósito de Deus na sua vida e no seu povo. Quem é esse homem? Quem é esse homem? José. José ou Jesus? Jesus ou José? José. Aí tem um outro homem, um outro personagem na Bíblia, descrito na Bíblia como um ser belo, o mais belo. Depois do que estava sentado no trono, os olhares, as observações eram nele. Só que um dia ele começa a observar o trono daquele que estava sentado no trono, e no seu coração ele começou a desejar o trono, usurpar o trono, desejar sentar no lugar daquele que estava sentado no trono. E para isso ele consegue vários aliados. Ele forma uma equipe para ajudar o seu projeto, que era de ser superior àquele que estava sentado no trono, e sentar no trono no lugar dele. Ele queria ser o rei. Mas no final da sua história foi desastrosa. Ele foi expulso do reino e foi derrotado. Quem é esse ser? Quem é esse ser? Satanás? Vocês estão com medo de responder? Satanás ou Absalão? Absalão ou Satanás? Presta atenção. Esse personagem você não pode errar. Esse todo mundo conhece. Um anjo apareceu para uma mulher que não tinha probabilidade de ter filhos, porque não era o seu momento. E ele diz para aquela mulher: você vai gerar um filho do seu ventre, o filho da promessa. Sobre esse filho estará a promessa, estará a visão da salvação para todos da terra. E então ela diz para o anjo: não, Senhor, não há possibilidade. E ele diz: é um desejo de Deus para que você saiba que Deus é o Deus do impossível e que Deus honra as suas promessas. E um dia essa pessoa, ela sobe um monte com madeiras nas costas, e quando ela está lá em cima do monte, ela mostra para o mundo inteiro o plano de salvação para toda a humanidade. Quem é esse homem? Ficaram com medo? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Jesus? Jesus, sim ou não? Ou Isaac? Isaac ou Jesus? Agora presta atenção. Quando José disse para Deus: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, sabe o que Deus fez? Deus deixou em José uma marca do seu caráter e da sua personalidade. Por isso que a história de José é parecida com a história do seu filho Jesus.
Quando Absalão decidiu seguir o caminho do mal, se afastou da presença de Deus, cobiçou um trono do seu próprio pai, desejou destruir o reino do seu próprio pai, Satanás entra nele e deixa uma marca do seu caráter e da sua personalidade nele. Como a história de Isaac, que é igualzinho à história de Jesus, o nosso Senhor. Porque lá foi no Monte Moriá, na história de Isaac, que o mundo conheceu o que ia acontecer há milhares e há milhares de anos depois, através de Cristo no Gólgota. Por quê? Porque todo autor deixa registrado na sua criação a marca do seu caráter e da sua personalidade. Por isso, quando nós olhamos para a vida de Faraó do Egito, nós tipificamos ele como Satanás, porque todas as suas atitudes eram parecidas à atitude de Satanás. A Bíblia fala de um rei chamado rei de Tiro, e Deus usa a vida desse homem para nos explicar como é o caráter de Satanás, como é Satanás, de tanto que esse homem era parecido com Satanás. Como caísse do céu a estrela da manhã, e Deus vai fazendo declarações, Deus vai fazendo um paralelo para mostrar como é Satanás através desse homem. Você pode observar, irmão, qualquer obra de arte construída, idealizada e finalizada pelos homens, tem a marca do caráter dele e da sua personalidade. Todas. Por isso que, se você olhar essas pinturas, essas estátuas famosas, as pessoas que estudam, que entendem, basta ela olhar. Não precisa ter a assinatura do autor lá, ela sabe. Esse aí foi Leonardo da Vinci. Esse aí foi o outro. Esse aí foi o outro. Por quê? É a cara, é a marca do caráter e da personalidade da pessoa, está cravado naquela obra. Olha para a Bíblia. Quando você lê o livro de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e várias outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, mesmo que se você não lesse lá que ele é o autor, você ia identificar uma com a outra. É por isso que eles se separaram. Por isso que eles colocaram Paulo como autor de todas. Por quê? Porque é a cara dele, irmão. É o jeito dele. É a fala dele. É o caráter dele. É a personalidade dele. Em todas as cartas você vai identificar o apóstolo Paulo. É como o apóstolo João. Quando você lê o livro de João, ele cheio do Espírito de Deus, um homem cheio do amor de Deus. Aí você vai ler lá o livro de Apocalipse, e quando ele começa a falar lá, você percebe que é João que está comentando o livro de Apocalipse. Por quê? Porque a personalidade dele, o caráter dele está naquilo que ele escreve. Todo autor deixa a sua marca na sua criação. Nós fazemos isso, irmãos. Olhe para mim, você vai entender onde eu vou chegar aqui. Nós fazemos isso também. Muitas vezes nós identificamos um profissional pelo serviço. Sim ou não? Nós olhamos um serviço, pode ser de pedreiro, de eletricista, ali um ali, e nós olhamos assim e falamos assim: isso ali não foi o Cleves que fez, porque o Cleves é detalhista, ele não deixaria aquele fio pendurado, porque tem a marca dele, da personalidade e do caráter dele, do zelo de fazer bem feito.
Olha para seus filhos. Muitas vezes nós somos surpreendidos por aquilo que os nossos filhos fazem ou falam. E aí a gente vai analisar, é igualzinho o que nós fazemos e falamos. Porque está impregnado nele a marca do nosso caráter e da nossa personalidade. Olhe aqui para mim, irmãos. Jesus condenou os fariseus por causa das suas obras. E Jesus diz: vocês têm como pai o diabo, porque suas obras são iguais a do diabo. Jesus disse: ele é homicida, ele é mentiroso desde o princípio. Então os fariseus disseram: não, o senhor está equivocado, o senhor é louco. Nós participamos dos cultos de domingo, dos cultos de quinta, nós não faltamos. Nós lemos a Torá, nós damos esmola, nós oramos todos os dias, nós jejuamos 3 vezes por semana, nós damos dízimo, nossas vestes, olha para nossas vestes, olha o nosso cabelo, olha tudo que nós fazemos como é parecido com as coisas dos santos. E sabe o que Jesus disse? Vocês são como sepulcro caiado, belo por fora, bonitinho, tudo branquinho, mas por dentro vocês são podres, podridão pura. Por quê? Porque são mentirosos na sua essência, na sua obra. São mentirosos, são prostitutos, são fofoqueiros, são ingratos, são sem afeição natural, são sem amor genuíno por Deus, não tem compaixão, não tem misericórdia. Põe amor no que eu vou dizer para os irmãos. Tem uma pergunta, irmãos, que não se cala. Diante de tudo que nós falamos aqui. Com quem você acha que você se parece mais? Lembra que todo autor deixa nele a marca do seu caráter e da sua personalidade. Por isso que quando nós olhamos para a Bíblia, os homens que se afastaram de Deus e Satanás marcou ele, há uma diferença escandalosa. Os que serviram a Deus são tudo muito parecido. Tudo parece com Cristo. Quais são os traços do caráter que você carrega? O de Cristo ou do diabo? Quais são as motivações do nosso viver? Que tipo de cristão nós somos? Quando você comete aquilo que você às vezes não queria cometer, a manifestação do caráter e da personalidade é de quem na sua vida? Sabe o que o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 diz? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem é que disse isso? Deus. Sim ou não? A nossa imagem e a nossa semelhança, não é que Deus, como eu já ouvi uma pessoa falando, não é que Deus tem orelha, olho, nariz, boca, braço, perna, mãos, como nós. Porque Deus é Espírito. Deus está falando do quê? Deus está falando do seu caráter. Deus está falando dos propósitos dele em nós. Que caráter
de Deus nós estamos falando? Nós lemos o primeiro versículo lá do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Vou citar para você entender o que nós estamos falando aqui nessa noite. Marca do caráter de Cristo: amor, perdão, compaixão, misericórdia, domínio próprio, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Nós temos isso? Sim ou não, igreja? Se você tem isso, você tem a marca do caráter e da personalidade de Cristo na sua vida. Agora, se você não tem isso, você tem a marca do caráter e da personalidade de quem? Eu quero terminar essa palavra lendo um texto para os irmãos. Guarde o que nós falamos aqui, sabe, querido? Porque você vai perceber na sua vida, no seu cotidiano, nas suas atitudes, nas suas ações, qual é a marca que predomina na sua vida. Você se parece mais com Cristo nas suas atitudes? Olha o que o livro de Apocalipse capítulo 2, 2 a 5 está escrito: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os mentirosos, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mas porém, eu tenho uma coisa contra ti, que vocês deixaram o primeiro amor. Aí ele dá um conselho no versículo 5: lembra-te, pois, da onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti eu virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeste. Sabe o que significa Deus tirar de nós o castiçal? Significa Deus tirar de nós o Espírito Santo. Pensa numa igreja sem o castiçal. Pensa numa igreja sem o Espírito Santo. Pensa num crente sem o Espírito Santo. Eu peço a Deus que a nossa oração hoje, que Deus limpa de nós esse cristianismo falido, falso, egoísta, sem graça, centrado nos nossos próprios interesses. Nós precisamos, querido, urgentemente buscar a ajuda do Espírito Santo para sairmos das quatro paredes e fazer com que a glória de Deus se resplandeça através das nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, no colégio, lá no mercado, na rua.
e que nós possamos ser de verdade testemunhos de Cristo, para levar pessoas a encontrar com Cristo, porque quando elas encontram com Cristo, elas são perdoadas dos seus pecados e alcançam a salvação e a vida eterna. Sabe por quê, irmãos? Porque só nele nós somos mais do que vencedores. Sabe? E que nada, absolutamente nada, possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembre do que Deus falou conosco nessa noite. Eu quero muito que vocês reflitam sobre o que nós falamos, irmãos. Reflita de verdade. Vou dar um conselho para vocês. Não vale a pena ser cristão, mais ou menos. Como eu vi esses dias numa pregação, o pastor dizendo que ele é quase crente 100%. No Evangelho não existe 99%, ou é 100%. Não é nada. Então se lembre, quando você estiver fazendo alguma coisa que não se identifica com o caráter de Deus, significa dizer que aquilo que está sendo executado na sua vida é o caráter de Satanás. A minha e a sua história, olhe para mim, tem que ser parecida com a história de Cristo. Eu citei aqui 3 personagens. Pega todos os personagens da Bíblia Sagrada, até Sansão, que as pessoas condenam ele ao inferno. Pega a vida daquele homem para você ver se não é idêntico à vida de Jesus. Pega todos os homens que foram glorificados, honrados por Deus, se não é idêntico à vida de Jesus. E se tudo o que eles fizeram foi para apontar para a cruz, foi para apontar para a glória de Cristo, foi para apontar para o sacrifício de Cristo, foi para apontar para a redenção, para a salvação. Se o que nós fazemos não aponta para a cruz, não glorifica o nome de Jesus, então nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos rever as nossas atitudes, precisamos rever os nossos atos. Porque nenhum homem, nenhuma mulher que tem um caráter e a personalidade de Cristo vai fazer alguma coisa que não vai apontar para a cruz e para o Cristo ressurreto. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus abra o seu coração e a sua mente, a minha e o meu coração, e que nós possamos ser de verdade pessoas que representam o Senhor Jesus nessa terra. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Encontrar-me contigo, Senhor. Quem sabe nessa noite você tem alguma coisa para dizer para Deus. Rever
meus Quem conselhos. sabe nessa noite, a luz. você que nos assiste pela live, tem alguma coisa para dizer para Deus sobre o caráter e a personalidade que se manifesta em você. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu acredito que nós, um ser humano nessa terra, por mais santo que ele pensa que é, Me arrependo, Senhor. que não se curvaria diante dessa palavra e entenderia que precisa mudar, que precisa melhorar, que precisa se arrepender, que precisa mudar a sua caminhada, o seu destino e a sua vida. Não vale a pena ser crentes pela metade. Não vale, irmãos. As pessoas dizem: o mundo não tem nada para oferecer. O mundo tem sim para oferecer para aqueles que não têm o temor de Deus. Mas o que o mundo oferece nos leva à perdição. Mas o que Cristo oferece, mesmo que o caminho é estreito e a porta é estreita, nos leva à salvação e à vida eterna. Não vale a pena viver para viver somente nessa terra. Não vale a pena focar somente nessa terra. Temos que buscar as coisas do alto. Temos que buscar as coisas do alto. Deus te trouxe aqui. Deus nos trouxe aqui para mudar a nossa história. Pai, o que podemos dizer ao Senhor? Senão que o Senhor coloque em nós a marca do seu caráter e a marca da sua personalidade. Que o Senhor Espírito de Deus assopre tudo que está dentro de nós que não te agrada e que não te pertence. Assopra para bem longe de nós. Tira do meio da tua igreja. Tira do meio do teu povo, Senhor. Para que o seu nome seja honrado e o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Porque é isso que desejamos, é isso que queremos. O Senhor é o autor e o consumador, ó Deus, das nossas vidas, da nossa fé. Então, Senhor, marca-nos, Senhor. Nós queremos ter a sua marca, Senhor. Nós queremos ser marcado pelo Senhor. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e digam: eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo a marca de Cristo. O apóstolo Paulo diz: eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Por isso eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé, por aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que morra o nosso eu, que morra o nosso eu. Amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Diga para Deus, adore o Senhor com essa canção, faça dela a sua oração. Vamos, igreja, vamos adorar o Senhor, vamos. Diga para Ele: eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Diga para Deus: eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar a Deus. Vou regressar ao caminho e ver as primeiras obras em Jesus. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro diga pra Ele, amor. diga pra Ele. Nós queremos voltar, Senhor. Amor.
voltar. Eu Nós queremos quero voltar, Senhor. a Deus. Aleluias, 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 aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ouça. Amanhã pode ser tarde demais. Receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Peça para Ele entrar na sua vida e fazer morada no seu coração. Peça para Ele marcar você com seu caráter. Peça para o Espírito Santo selar você, para que o inimigo não tenha poder de tocar na sua vida. E viva uma vida com Deus, porque fora de Deus não vale a pena, querido. E que o amor de Deus, e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação Se atentamente do Ruá de Deus, do pneuma de Deus, o doce e amado Espírito Santo, esteja com toda a igreja. E a igreja diz: aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Se meu coração se achar sempre puro, fiel a ti. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Não esqueça, participe.